meio que espelha o que aconteceu entre eles, né? Briga, discussão, ela espelha um pouco o grau, a temperatura dessa disputa. Esses dias mesmo conversei de bastidores com aliados tanto de Eduardo Braga quanto de Wilson Lima, que estão atuando em Manaus e no interior, e os ambos estão nesse nível também, nível de bastante irritação, disputa. A camisa do outro time vai com tudo para cima. Esse é um dado que a gente tem que observar daí. Um outro dado, que por isso a gente vai fazer um exclusivo especial eleições sobre o eleitoral na próxima semana, esse protagonismo dos advogados durante as disputas, durante as campanhas. A gente viu algumas cenas bem ruins no primeiro turno e algumas associadas até uma falta de técnica, de habilidade, de grosseria da atuação de alguns escritórios. Neste caso específico, nós estamos falando de 2 excelentes profissionais, e eu não estou aqui falando, mais uma vez, não é a opinião particular da Rosiane Carvalho, embora eu também tenha essa opinião. Isso é um dado que é demonstrado pela atuação, pela capacidade, pelo histórico dessas 2 figuras. O doutor Guilherme, ele é menos conhecido em Manaus em função de ele ser de outro estado, mas ele veio atuar aqui na campanha de Eduardo Braga. Isso, inclusive, é exposto ali na fala do Daniel Nogueira. O Daniel Nogueira, que é uma figura mais conhecida aqui da nossa cobertura e tem todo o nosso respeito, é um advogado, respeito porque é um profissional extremamente inteligente, dedicado, disciplinado. Muitas pessoas no meio do Daniel chamam o Daniel de gênio, no sentido de que também, eu já falei aqui, ele não deve concordar comigo, claramente, é uma personalidade um pouco excêntrica, mas muito querida por todos os advogados e respeitado, e respeitador também, embora tenha uma fala, às vezes, muito mais eloquente, uma ironia que deve irritar muita gente, com certeza, mas tem uma coisa de respeito, eu percebo isso. E já teve situações do Daniel Nogueira, a gente tratou também, quando a gente falou da questão lá da advogada, que foi desrespeitado durante uma sessão do TJ, que estava amamentando. O Daniel, de outra forma, tratou a doutora Maria Benigno, que era... o caso ia ser julgado, tinha um mês que ela tinha tido filho, existe toda uma legislação que a protege como advogada, como mãe advogada, e simplesmente aquilo estava sendo ignorado lá dentro do TRE pelos jogadores, e seria uma coisa que favoreceria o Daniel Nogueira e o cliente dele. Ele pega e diz: olha, eu não concordo, o regimento dá determinadas garantias à advogada que está do outro lado, e eu peço a vocês que respeitem essa garantia. Então, essa é a figura. O doutor Guilherme, eu falei poucas vezes com ele, tem um histórico dele e tem também muito respeito. Ele parece alguém muito competente, dedicado e respeitador. E aí você vê que são essas 2 figuras que trocam acusação. Eles são tão bons que, se você ouve o argumento, atenciosamente na questão técnica, os 2 te convencem, né? Os 2 te convencem. O que eu consegui apurar aqui é que, de fato, o TRE teve problemas para fazer esse cadastro. Não foi só o Daniel Nogueira que enfrentou esse problema. E que o Daniel precisava de uma certidão do TRE para dizer que tinha esse problema, mas que nem isso ele conseguiu. Então, tem todo um detalhe técnico, tem o detalhe da própria eleição e tem a questão do protagonismo dos advogados, que leva 2 pessoas extremamente preparadas e respeitadas a terem esse tipo de comportamento, conduta um contra o outro, que é muito delicada, né? O doutor Guilherme foi bem duro no sentido de que, olha, quem comete esse erro não merece nem trabalhar como advogado, né? E aí, claro, que mexeu ali com o Daniel, ele responde, já vai direcionando, envolve na discussão ali no TRE um outro escritório que também é reconhecido por sua excelência técnica, que é o doutor Yuri Dantas, dizendo que o Yuri foi colocado numa espécie de, como é que a gente fala no futebol, quem fica no banco? É o reserva, né? Porque o Guilherme que está ali o doutor Guilherme fazendo toda uma sustentação oral. E aí ele toca numa ferida interessante, como se isso diminuísse o Yuri dentro da visão da campanha, e eu nem percebi dessa maneira, é um dado que eu nunca trouxe aqui. Eu já percebi, já escrevi artigos em eleições anteriores, esse tipo de tratamento, e puxei para o debate a respeito do machismo, de um tratamento que foi dado à doutora Maria Benigno. Em vários momentos, ela, sendo a mais capacitada advogada de determinadas equipes, não era a coordenadora, e as equipes faziam um monte de bobagem, tendo a doutora Maria ali à disposição. Ela nunca era colocada como a coordenadora, né, de uma campanha majoritária, e eu penso que isso só se explica pelo machismo, né? Isso já aconteceu várias vezes.
Mas não é isso que está acontecendo na campanha de Eduardo Braga, a meu ver, isso não é apuração, é minha interpretação, com o enquadramento do doutor Yuri, para que o doutor Guilherme venha do Paraná e faça as sustentações orais de maior confronto dentro do TRE. E não são os confrontos com o Daniel Nogueira, porque o Yuri e o Daniel já tiveram vários confrontos altamente respeitosos, de muita qualidade no TRE, inclusive quando teve a cassação do José Mello, né? É um dado do histórico dos dois. Pois bem, o enquadramento tem a ver também com uma configuração do que acontece no estado do Amazonas e que tem agredido a atuação dos advogados, isso não está sendo discutido, e isso não tem a ver com advogado A ou B, porque quando fere um direito, quando fere uma determinada liberdade, você atuar para um determinado lado, você está adquirindo o direito da advocacia. É como a gente fala aqui no jornalismo, quando você vai para uma coletiva e um jornalista é impedido de perguntar, todos estão sendo agredidos. Não existe isso, a não ser que o cara não seja jornalista, né? Então ele tem um lado de fato, aí ele vendeu a profissão, né? Negociou a sua ética e tudo mais. Então, o Yuri Dantas, nessa realidade, nesse enquadramento, a atuação dele em relação no tribunal e está fora em processo, estava causando a ele ataques pessoais. E olha o dado interessante. A Comissão Eleitoral da OAB, que se ocupou de bobagens e de mentiras até, né, porque acusou ali determinada, até gente, né, sobre algumas coisas que, na verdade, a gente estava noticiando que estava numa decisão do juiz, ela não se ocupou em defender o direito do Yuri Dantas de atuar para determinado candidato sem ser atacado na vida dele pessoal. Isso é um dado estarrecedor. Eu penso que o doutor Guilherme vem para cá não para deixar o Yuri menor, mas para protegê-lo até. Esse é o efeito. Pode até não ter sido objetivo, mas tem esse efeito em função do que estava acontecendo e o que acontece, né? Via de regra, com outras eleições, se você é uma peça e está do outro lado, aí você vira o alvo, né? Então, é muito delicado tudo isso. Isso precisa ser debatido, eu acho que precisa ser tirado debaixo do tapete, sim, e é um dado que a gente pode concluir rapidamente desse embate dele, das repercussões, mas também vamos tratar um pouco mais detalhado, com um programa especial, exclusivo eleições eleitoral, e eleitoral tem um monte de coisa, isso é só um enquadramento. Tem várias decisões, fake news que a gente vai tratar sempre com excelentes convidados na próxima semana, Diene e Tawane. Agora eu tenho a impressão, Rose, que esse ano a gente teve mais embates aí entre os advogados em relação ao todo, né, das eleições. A gente acompanhou bastante embates aí, alguns desentendimentos. Isso é particularidade dessa eleição? Você que já cobriu bem mais eleições que eu, é particularidade dessa eleição ou isso é bem comum mesmo? Olha, eu cubro o TRE desde 2010. Você também tem muito tempo de experiência em política também. Vai me colocar no enquadramento aí, então. Eu acho que é 2012. Complicado para a minha idade, né? Mas, enfim, eu acho que a gente tem um tempo até não muito distanciado não de cobertura, mas o TRE, de fato, sempre foi um local que eu fiquei mais fixamente acompanhando. E aí a gente acaba aprendendo um pouco da diferença entre os advogados. Então, essa guerra, ela sempre existiu, né? A eleição movimenta tudo isso. Por exemplo, se acusar um advogado de perder prazo, tipo eu entrar aqui e você dizer, Rose, você não apurou esse direito? Ah, você vai falar de eleição, mas você não está lendo sobre eleição? Como é que você faz uma coluna de política? Então, assim, tem coisas na nossa profissão e na profissão de advogado também, que são muito básicas. Se você acusa ele disso, isso deve mexer também com o advogado. Então, tem sempre muitas coisas que acontecem de bastidores, agora não num nível de agressão tão pessoal e de público no púlpito, né? Eu acho que teve um decréscimo a ser registrado nessa eleição e que deveria ser preocupação da OAB discutir, do judiciário também. Mas, assim, algumas coisas que a gente pode enquadrar como baixaria, como acusação pessoal, algum bastidor que eclode em alguns momentos, em julgamentos, ele também tem sido um pouco da característica do Judiciário do Amazonas, até no TJ. Algumas coisas acabam vindo à tona e a gente tendo a possibilidade também de falar sobre elas, porque são coisas tão delicadas, né? São tão bastidores, a gente não tem como trazer elementos para mostrar que aquilo está acontecendo. Então, quando um desembargador, um advogado faz uma declaração dessa, aí a gente tem, né, uma fotografia que a gente consegue mostrar o que está mais ou menos a fumaça que está por trás.
Mas esse tem sido uma coisa do Judiciário do Amazonas, né? Esse, claro que não é a característica de outras coisas que já eclodiram